Noite, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Que alegria de Jesus poder nos proporcionar, né? Mais esse tempo na presença dele. Como Jesus é maravilhoso, né? Como ele tem nos guardado, nos protegido, como ele tem cuidado da nossa particularidade, né? No individual de cada uma. E eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. Agradeço a Jesus por estar cuidando de cada uma de vocês, porque é Ele que cuida, é Ele que faz, né? Eu sou só um instrumento que Ele faz e usa da maneira como Ele quiser. É assim que nós temos que nos ceder diante do Senhor. Vamos orar? Vamos orar para apresentar o ambiente ao Senhor. Enquanto isso, as nossas outras irmãs vão chegando. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, meu Pai, eu me apresento diante do Senhor, Pai. Me coloco em posição de rendição, Pai, diante do Teu trono. Consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento. Consagro ao Senhor toda a disponibilidade, Pai, de cada uma das suas filhas de estarem aqui nessa noite. É um sacrifício, Pai, recebe, Senhor, esse sacrifício de cada uma de estar aqui na Tua presença como sendo uma oferta agradável ao Senhor. Eu coloco diante do Teu altar o que cada uma de nós estamos aqui para oferecer ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu venho pedir pela vida de cada uma das suas filhas que estão aqui, e as que vão se achegar, Pai, e também todas que assistirão depois, Pai, em nome de Jesus. Receba, Senhor, como uma oferta agradável ao Senhor, todos os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, Pai, de oração, nosso coração rendido, entregue ao Senhor, que o Seu Espírito Santo possa conduzir toda a palavra dessa noite. Eu sou só um instrumento nas mãos do Senhor. Vem, Espírito Santo, usa-me, capacita-me para que a verdade da palavra do Senhor seja colocada no coração de cada uma de nós. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu repreendo todo obstáculo que está impedindo, Pai, das suas filhas de chegarem até aqui nessa hora para receberem da tua bênção através da palavra. Eu repreendo, Senhor, todo pensamento de preguiça, de desânimo, Pai, de todo pensamento enganoso quando diz, não precisa disso, para que isso? Você está cansada? Eu repreendo em nome de Jesus toda essa voz, Senhor, vinda dos demônios para poder desanimar e afastar as suas filhas da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu blindo agora todo o ambiente onde cada uma está. Lanço fogo em todos os batentes de portas e janelas, Pai. Em nome de Jesus. Declaro que o ambiente onde elas estão agora está protegido, Pai. Acampa anjos do Senhor nos 4 cantos desse ambiente, em nome de Jesus. Anjos com aljavas de fogo, que lança fogo por todo esse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, eu peço isso ao Senhor. E declaro que nenhuma flecha entrará na mente delas agora, em nome de Jesus, e nem no coração. Porque o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, está selando agora a mente e o coração de cada uma delas, Pai. Reveste-nos agora, Senhor, com uma nova armadura das cortes celestiais, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, o cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, Pai, em nome de Jesus. Assim nós nos apresentamos diante do Senhor, estamos revestidas de poder, Pai, da Tua proteção, em nome de Jesus. Estamos nos sentindo fortalecida pelo amor de Jesus sobre a nossa vida, Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de distração agora, Pai. E declaro que nenhuma de nós teremos nenhum tipo de distração, porque o Senhor agora é o centro da palavra, Pai. E é isso que eu te peço, declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Olha, essa noite, o Espírito Santo vai. O Espírito Santo faz o que ele quer, mas o que eu já estou sentindo, na verdade, né, que eu sempre falo, ele faz o que ele quer e a gente tem que deixar o Espírito Santo bem à vontade, porque tudo aqui é dele. Mas nessa noite, nós vamos falar sobre o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nossos olhos se abram, para que o nosso coração se renda, que a gente entenda a necessidade da nossa transformação, da nossa mudança, do nosso coração rendido mesmo aos pés do Senhor. Amém? Então, o significado de caráter. Vamos começar assim, para que nós já entramos na palavra. Refere-se à formação, tá? A formação na educação, que vem da honestidade, da personalidade, da índole de uma pessoa, do temperamento, a integridade, né? A nossa integridade, ela também faz parte do caráter, a maturidade e a nossa mentalidade. Então, é impossível tratar de caráter se não tiver essas referências. Então, eu vou citar aqui alguns aspectos que representam o caráter de Cristo, tá bom? E nós vamos começar pelo amor. O amor de Jesus é um amor ágape, é um amor sacrificial, incondicional, é altruísta. O que é um amor altruísta? É sem interesse? É um amor que você, como Jesus, fez tudo, tanto por todos, e não acaba? É um amor que não tem fim, não tem interesse, não escolhe a quem fazer. Esse é o amor de Jesus. Então, é um amor que nunca acaba, que é superior a um amor eros, que a gente conhece, que é o amor entre um homem e uma mulher. O amor de Jesus é superior ao amor de um homem e de uma mulher, ou o amor filhos, que é um amor de amizade, ou um amor por familiares, entende? Então, Jesus amou a todos, todos, independente da sua situação. Ele amou amigos, amou os seguidores dele, amou os pecadores, amou os marginalizados, amou os excluídos pela sociedade, ou seja, Jesus, ele amou e ama até hoje e vai amar para todo sempre, porque ele não muda, né? A todos. E os nossos olhos precisam começar a enxergar as pessoas à nossa volta dessa forma. Ó, em Romanos 8, eu vou ler para vocês o que traz para nós. Depois eu mando no grupo para vocês grifarem e estudarem com calma para quem quiser, tá bom? Então, hoje é assim, ó. Qual é a coisa que você mais ama hoje? É a pergunta que nós temos que nos fazer. Diante desse amor que nós sabemos que Jesus tem por nós, que ele teve por todos, desde quando ele foi humano aqui entre o povo, o que nós mais amamos hoje? O que nós estamos amando mais hoje? São coisas? São pessoas? É o dinheiro? É o comodismo? O que nós mais estamos amando? É o Senhor Jesus? É o serviço no reino? Então, é isso que nós vamos entrar hoje, tá? Em Romanos 8 diz assim pra gente, a partir do versículo 35, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vemos que nada pode nos separar do amor de Jesus, porque Jesus nos ama, e ele está do nosso lado o tempo todo, nos cuidando, nos vigiando, mas o que ele espera? Que nós chamamos por ele. Nós precisamos chamar por ele, pedir ajuda a ele, para que ele
possa agir na sua vida. É isso que nós aprendemos. Então, nenhuma dificuldade da nossa vida, entenda isso que eu vou falar, nenhuma dificuldade da nossa vida deve ser maior do que o amor de Jesus. Muito menos ocupar mais espaço no seu coração do que o amor de Jesus por você. Porque Jesus te ama de tal forma que o amor dele te fortalece. O amor dele te traz estratégias. Quando você ora pedindo estratégias, o amor de Jesus te traz estratégias. Ele envia pessoas para te ajudar, quando você menos espera. Ele usa pessoas para abrir portas para você, seja portas do seu trabalho, seja uma portas para você aumentar a sua fé, seja o que for, Jesus sempre vai usar pessoas quando você ora, para poder auxiliar você diante de uma dificuldade que você está passando. Então, entenda que quando você está cheia do amor de Jesus, que você recebe o amor de Jesus, que você ama Jesus acima de todas as coisas, você não tem espaço para os seus problemas fazer morada dentro de você. Olha como isso é forte. Você não deixa os problemas fazer morada dentro de você. Os problemas vão existir? Sim, eles vão existir, mas você não cabe eles aqui dentro para você ficar remoendo, mastigando e tentando resolver com as suas próprias forças. Entende? Olha o que Jesus nos ensina, ó, em Lucas 6, diz assim, ó: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Jesus dizendo, tá? Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça a outra também. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar também a sua túnica. Dê a todo aquele que pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija de volta, não peça de volta, né? Como vocês querem que os outros lhe façam? Façam também vocês a eles. Isso tudo é a palavra de Deus, tá? Eu tô lendo a palavra do Senhor. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Que mérito nós temos se a gente amar só quem ama a gente? A palavra de Deus faz essa pergunta para nós. Continuando no versículo 32. Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber a devolução integral. Entende? O que o Senhor Jesus nos traz aqui? Amem, porém, os seus inimigos, diz o versículo 35. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar e receber nada em troca. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então vejam, o Pai é misericordioso com cada um de nós. Tudo que o Pai faz para nós, ele espera que nós, como filhas, nós sejamos obedientes. Nós temos a consciência que nós precisamos ser obedientes e viver no que está escrito, e não pelas nossas emoções. Nós precisamos entender e reconhecer que o Senhor, ele é soberano, que quando nós nos posicionamos como filhas, nós temos o direito da herança do Senhor sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos fazer o que Jesus pede aqui. Amar a todos, aos que nos amam e também aos que nos odeiam. Aí você pode falar assim, ah, pastora, mas eu tenho que conviver com quem me odeia? Não, você não tem que conviver com quem você odeia, assim, com quem te odeia, perdão, falei errado. Com quem deseja o seu mal, mas você não deve guardar nenhuma mágoa dessa pessoa, pelo contrário, você deve desejar que essa pessoa conheça a face de Cristo como você conhece. Que o amor de Jesus visite essa pessoa. Entende? E se um dia o teu inimigo passar por necessidades de fome, de qualquer coisa que for, se você puder ajudar, ajude.
Porque nós não devemos retribuir na mesma moeda as pessoas, nunca. Nós não devemos tratar mal quem nos trata mal. A nossa resposta deve ser em amor. Entende? Sempre em amor. Veio agressão, deixa a pessoa se acalmar. E a gente dá uma resposta com sabedoria, na verdade, firmada na verdade. Entende? Porque dessa forma a gente não vai abrir o nosso coração para a maldade, nós vamos continuar cheias de amor. É isso que Jesus nos traz através do caráter dele. É esse o caráter que nós temos que ter. Você eu vou falar de mim. A Kelly é a Kelly sozinha, é a Kelly no meio da família com o marido e os filhos, é a mesma Kelly aqui, é a mesma Kelly lá na igreja, a mesma no altar, a mesma no atendimento. É isso. É nós termos um caráter formado em Cristo. E não ter um estilo aqui no secreto e lá um outro, depois um outro. Aí essa pessoa não tem um caráter firmado. Isso não agrada o coração do Senhor. Então, façam tudo por Jesus. Tudo que você for fazer, faça por Ele e para Ele. Só faça se você fizer de todo o coração. Escuta o meu conselho. Porque se você fizer para receber recompensa de homens, para ficar esperando receber recompensa de homens, ou visão dos homens, aplausos, é melhor que você não faça. Porque Deus conhece o seu coração, e se você fizer esperando aplauso, novos cargos, enfim, Deus conhece o teu coração e você não vai estar agradando ele, e aí você vai cair. Todo homem que tenta enganar Deus, cai. A queda, ela vem, e nós precisamos caminhar certo para que a gente não caia mais. Porque eu declaro sobre a nossa vida, em nome de Jesus, que nós já estivemos caída, agora não mais. Em nome de Jesus, nós já nos levantamos e agora não caímos mais, porque a verdade está sendo revelada diante da nossa vida dia após dia, através da nossa entrega, das nossas renúncias, das nossas orações, da nossa intimidade com o Pai. Entende como é importante nós termos intimidade com o Senhor, através do nosso coração e da nossa oração? Há outro caráter agora de Cristo, compaixão. Jesus tinha e tem muita compaixão. Ele se preocupava com as necessidades físicas e espirituais das pessoas. De que forma? Realizando milagres de cura e também milagres de alimentação, né? Jesus, ele se preocupava com todos. Ele pelo tempo que ele teve aqui, por onde ele caminhou, ele teve compaixão por todos, todos. Até por Nicodemos, né? Nicodemos não passava por necessidade nenhuma, Nicodemos era um homem muito bem, né? E ele teve compaixão por Nicodemos, porque ele percebeu que o coração de Nicodemos queria seguir ele, mas por medo ali das autoridades ali, daquela religiosidade, Nicodemos não seguiu Jesus naquele tempo. Mas depois honrou Jesus no final, né? Quando Jesus aconteceu a morte da cruz com Jesus. Então, voltando aqui, Jesus nos ensina a compaixão. Compaixão faz parte do caráter de Cristo. Em Mateus 14, vamos testificar muito hoje, tá? Para a gente ver que é a palavra que está sendo colocada aqui em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Quando Jesus, em Mateus 14, diz assim, ó. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde? Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Ou seja, os discípulos queriam mandar as pessoas embora, né? Porque os discípulos viram que não tinha recursos ali. E Jesus disse o quê? Eles não precisam ir, deles vocês algo para comerem. E eles disseram o quê? Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus falou? Traga-nos aqui para mim. Então, traga esses 5 pães e esses 2 peixes para mim.
e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Aqui tem um detalhe muito importante, Deus é um Deus de ordem, nós já falamos muito isso nos estudos da manhã. Então, ali naquele momento, Jesus ordenou que todos se assentassem para que houvesse ordem, para que não houvesse um tumulto, para que ninguém invadisse no momento da refeição. Então, ali Jesus tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele fez o quê? Ele olhou para o céu, deu graças a Deus, ele partiu os pães e em seguida deu aos discípulos e estes distribuíram ali na multidão. E o que aconteceu nós sabemos, versículo 20. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, os que comeram, a Bíblia diz que foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, aqui Jesus demonstra uma compaixão sem tamanho. Jesus demonstra compaixão por esse povo. O povo estava ali sedento da palavra dele, o povo estava com fome e sede da verdade da palavra. Como Jesus deixaria esse povo caminhar de volta tão longe, todos sem comer? Então, Jesus teve compaixão de todos, entendem? Jesus não fazia vista grossa, né, como se diz por aí. Não, Jesus não fez vista grossa. Ele via, sim, a necessidade de todos, e ele vê até hoje. Ele sabe da necessidade de cada uma de nós. Ele sabe. O que nós precisamos é nos posicionar, ter uma vida em ordem, uma vida organizada, de obediência. Tá bom? Outra característica do caráter de Jesus, a humildade. Apesar de ser filho de Deus, apesar de Jesus ser rei dos reis, né, senhor dos senhores, Jesus nasceu em um estábulo e Jesus viveu como um simples carpinteiro. Ele veio à terra para nos servir, para nos ensinar. Ele tinha toda a autoridade, ele é filho de Deus, mas ele veio nos ensinar a servir. Ele veio nos ensinar a sermos humildes. Ele morreu na cruz como um ladrão, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Ele foi, o tempo todo, ele desafiou todas as autoridades, entende? Desafiando as expectativas de poder e de status. A humildade nos protege de muitas coisas, sabia? E sendo humildes, saiba que nós estamos agradando a Deus, que é esse o nosso propósito. Termos o caráter da humildade do Senhor Jesus, para que nós possamos agradar ao Pai. A humildade de verdade te protege de muita coisa. Olha o que diz em Lucas 14, versículo 7, sobre a humildade. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a esse? Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante? É isso que a palavra de Deus traz? Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante? Bem mais para frente? Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então essa palavra de Jesus, essa parábola que Jesus nos traz, ele nos mostra a humildade. Isso reflete em várias áreas da nossa vida, em muitas áreas da nossa vida. Nós não temos a necessidade de ocupar os melhores lugares aqui nessa terra. Nós precisamos nos preocupar em ocupar o melhor lugar, que é o reino de Deus, recebendo a nossa salvação. Entende? Essa deve ser a nossa preocupação. Nós precisamos ter esse caráter de humildade, que é o caráter de Cristo, formado em humildade. E Jesus também trouxe a justiça no caráter dele. Jesus desafiou as autoridades religiosas. Não só as religiosas, mas também as autoridades sociais, né, daquela época, denunciando toda hipocrisia, toda injustiça.
Então, Jesus se posicionou a favor dos oprimidos e falou contra a corrupção, né, e a exploração daquele tempo. Então, Jesus defendeu, sim, os menos favorecidos e ele apontava sempre o erro das injustiças daquelas autoridades. Ele não deixava de apontar. Jesus foi justo. Jesus trouxe a justiça sempre ali repreendendo, desafiando as autoridades, batendo de frente. E as autoridades, por mais que sabiam que Jesus estava falando da verdade, ainda assim, a cegueira espiritual deles não deixava enxergar que o que Jesus estava trazendo era a verdadeira justiça. Porque os fariseus tinham medo de perder. Perder o que depois da morte não leva, né? Status, poder, posição, não leva a nada disso. O que a gente leva é o amor, é o nosso caráter formado em Cristo, é a humildade que nós aplicamos no nosso dia a dia, o amor que nós conseguimos levar através dos nossos atos e das nossas ações às pessoas, não é? Olha o que diz em Mateus 23, sobre a justiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Entende? Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O perdão também é um caráter de Jesus. É uma arma poderosa na nossa vida. A liberação do perdão e o pedido de perdão. O ato de perdoar é um dos principais ensinamentos de Jesus. Ele ensinou para nós a importância do ato de perdoar os outros. Jesus, ele, imagina, conforme os tempos foram passando, né, no meu ministério, diante de toda afronta, de todo ataque, de toda crítica, eu sempre lembrava o quanto Jesus passou por tudo isso. E ele sempre perdoava. E ele sempre buscava com sabedoria levar uma palavra ali que constrangesse aquele que tinha trazido a maldade ou a ofensa, né? E liberar perdão, entendam que é você que se liberta. Você não está fazendo isso por quem te magoou, não, você está fazendo isso por você. Quando você libera o perdão, assim como Jesus ensinou, você está tirando as correntes dos seus braços, dos seus tornozelos, você está tirando uma mochila pesada das suas costas quando você libera o perdão para alguém, ou até mesmo para você. Muitas vezes nós precisamos nos perdoar também. Pedir perdão a Deus, né? Pai, me perdoa porque eu perdi tantos anos da minha vida sentindo medo. E ao invés de eu dar lugar para o Senhor na minha vida, eu dei lugar para o medo. Me perdoa, Pai. Eu me perdoo por eu ter feito isso. Eu não quero ficar com esse sentimento de culpa. Entende que tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos fazer nós precisamos nos examinar de forma profunda para que o nosso coração esteja rendido verdadeiramente a Deus. Né, Pai, eu me perdoo porque eu deixei o medo me bloquear por tanto tempo, ao invés de procurar o Senhor. Eu me perdoo e peço perdão ao Senhor por isso. Então, o perdão, muitas vezes, ele não está relacionado só a outros, ele está relacionado a nós também. E nós precisamos entender esse posicionamento. Quando nós falamos demais para alguém, quando nós respondemos num tom que não era para ter respondido, quando a gente deixa de fazer uma coisa, você passa e vê uma pessoa necessitada, você sabe que você pode ajudar, você faz vista grossa. E depois o Espírito Santo vai te cobrar. O que você tem que fazer? Pedir perdão para Deus e se perdoar. Porque se você não se perdoar, aquilo vai ficar te remoendo na sua mente. Porque é isso que Satanás faz, quando a gente não libera perdão. Ele fica jogando flecha para ficar nos lembrando daquilo que a gente deixou de fazer. Tá bom? Ó, entenda que
É bem verdade que não é porque a gente pediu perdão. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, um testemunho meu. Então, eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui jovem, pode ser que alguém se identifique aqui, tá bom? Aí eu fui jovem, eu cresci, virei mulher. Aí, quando eu conheci Cristo, eu comecei a ter necessidade de pedir perdão para as pessoas, amém? E uma das pessoas que mais mexeu comigo no pedido de perdão foi com o meu pai. Porque é muito difícil a gente se posicionar diante do pai. Porque o pai é a autoridade da casa, mas eu tinha que reconhecer que na minha adolescência eu fui rebelde e que, por mais que eu quisesse justificar que eu fui rebelde porque eu tinha a visão que eu não recebia dele o que eu esperava, não importa, eu tinha que pedir perdão, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe, independente de como são os nossos pais. Então eu queria cumprir à risca todos os mandamentos da Bíblia. Foi esse meu posicionamento. Então, naquele tempo, eu fiz isso, certo? Eu fui lá, eu conversei, foi lindo, o Senhor Jesus agiu, foi maravilhoso, nós conversamos, houve o perdão, né, a liberação do perdão, glórias a Jesus por isso. Só que eu só fiz essa vez? Não, não. Eu comecei a entender que no decorrer dos tempos, não só para ele, mas para outras pessoas, às vezes é necessário a gente chegar e pedir, como às vezes, por exemplo, para os meus filhos, para o meu esposo. No ano passado mesmo, novamente, mais uma vez, eu me coloquei diante do meu pai e pedi novamente perdão para ele. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos como cristã, é verdade que nós começamos a dizer muito não. Não, não quero. Não, não vou. Não gosto disso, né? E um dos nãos que eu comecei a dizer, que pode ser que as pessoas não entendam o meu posicionamento, por falta, às vezes, de maturidade espiritual, é para as festas pagãs, tá? Então, eu percebi que o primeiro ano que ele me chamou para ir na festa junina, quando eu falei que não, eu não ia, ficou ali um sentimento dele, tá bom? Não vou julgar o nome do sentimento, mas ficou um sentimento ali. Então, pode ter acontecido vários outros nãos que eu disse para ele, que ele guardou, e eu não sei. Então, no ano passado eu fiz isso. Aconteceu uma situação e eu aproveitei e pedi perdão, né? E aí, como que você fez isso, pastora? Como que foi? Eu me coloquei diante dele e segurei nas mãos deles e disse para ele, pai, eu quero pedir perdão ao Senhor por tudo que eu fiz ou falei para o Senhor um dia que te magoou e que te ofendeu. O Senhor me perdoa? Ah, eu te perdoo, mas eu já te perdoei. Eu falei, mas o Senhor me perdoa? Eu perdoo. Então tá bom, então o Senhor me perdoa, eu perdoo. Até que ele repetiu 3 vezes. Entende? Por quê? Porque é a mesma coisa para o meu esposo. Às vezes a vida é tão corrida, então, esses dias do nada, na hora de descansar, eu falei para ele, amor, você me perdoa? Ele falou, eu falei, não sei também, mas de qualquer coisa. Aí ele até riu, ele falou, tá bom, amor, te perdoo. Eu falei, então tá bom. Por que nós temos que fazer isso com as pessoas, gente? Porque nós não sabemos o que o outro carrega. Entende? Às vezes a pessoa acha que é um sentimento normal. Não, não é. É um ressentimento ali que dá legalidade para os demônios agir na nossa vida. E a gente não pode mais compactuar com isso. Tá bom? Em Marcos 11 fala sobre o perdão assim, ó. E quando estiveres orando, isso pesou muito para mim. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então, eu queria ser perdoada por todos os meus erros do passado. Todos, todos. Entende? Por falta de conhecimento da palavra, e eu pequei muito, e eu queria me livrar de todos. O que diz no versículo 26? Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Isso pesou demais para mim. E eu desejo que você reconheça essa palavra do Senhor no Evangelho, onde pede para que nós perdoamos os nossos irmãos, tá bom? Porque até as nossas ofertas e os nossos dízimos, eles não são aceitos com fidelidade no altar se nós não liberamos perdão para as pessoas, porque nós não estamos com o nosso coração em verdade, tá bom? A fidelidade também.
É um dos caráteres de Cristo. É uma das características do caráter de Jesus. Jesus permaneceu fiel ali à missão divina que ele veio para cumprir, mesmo sabendo que isso levaria ele à morte. Jesus orou no jardim ali de Getsêmani, demonstrando a luta interna que ele estava passando. Jesus também sentiu aflição, Jesus também sentiu medo do que estaria por vir, mas ele foi orar, mas ele se manteve fiel, ele foi obediente. Ainda assim, Jesus escolheu o caminho que foi ali designado para ele. Então, pensa que fazer a vontade do Pai, ser obediente, essa é a nossa verdadeira felicidade. Porque nós teremos a salvação eterna. É isso que Jesus nos traz aqui. Em Isaías 53, relata isso para nós, diz assim, ó, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Oh, Jesus. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Então, nós vemos que Jesus aqui, ele se manteve fiel até o fim. Jesus foi fiel ao Pai, fiel à missão dele, para nos livrar, nos lavar dos nossos pecados. Mas Jesus também trouxe outro caráter que nós precisamos e muito, que é a sabedoria. Os ensinamentos de Jesus estão repletos de sabedoria. Nós estamos vendo isso todo o tempo. Sabedoria prática, mas também a sabedoria espiritual. Ele transmite para nós o tempo todo lições profundas sobre a moralidade, a compaixão e a natureza de Deus. Nós estamos estudando, quem está estudando todos os dias o Evangelho tem visto essas revelações. Ó, em Lucas 10 traz aquela passagem que vou ler para vocês, acho que é mais rápido. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta dele para Jesus. E aí Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse, você respondeu corretamente? Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele fez essa pergunta a Jesus, e em resposta Jesus diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ali aquele homem quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha só, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem. Chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou suas feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem, que caiu na mão dos assaltantes? Jesus perguntou, né? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, vá e faça a mesma coisa. Entende? É isso que Jesus diz. Esse é o nosso próximo. Então, aqui nós vemos amor, compaixão. Nós vemos a natureza de Deus, que através da sabedoria fez com que a ação de ajudar aquele homem sem esperar nada em troca acontecesse ali. É isso que Jesus espera de mim e de você. Que nós possamos olhar a necessidade das pessoas sem julgamento, porque um dia pode ser que nós precisemos de ajuda. Então, nós precisamos ajudar as pessoas sem julgamento e sem esperar nada em troca.
fazer de coração e não por obrigação. Porque se você fizer por obrigação, Deus conhece seu coração. Tá bom? E a paz. A paz faz parte do caráter de Cristo. Jesus é frequentemente chamado de príncipe da paz. Ele ensinou sobre a importância da paz durante todo o tempo em que ele esteve aqui e nos ensina muito até hoje. A importância da paz interior e da reconciliação, promovendo ali a ideia de que a verdadeira paz começa no coração das pessoas. E é isso mesmo, é a verdade. Em Isaías 9 diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Depois em Mateus 10 diz assim, ó: não pensem que vim trazer a paz à terra. O Senhor Jesus veio trazer paz para o nosso coração. Tá bom? Aqui, ó, para o nosso interior. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, que a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim? Saibam vocês, mulheres, interrompendo a leitura, que amar mais os filhos ou o esposo do que a Deus, isso é idolatria, e o Senhor repudia. Tá bom? Versículo 38. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, aqui Jesus traz para nós que nós devemos olhar a tudo ao nosso redor com muita paz no nosso interior, sem julgamento. Quando Jesus diz que a família vai se colocar contra, é porque o primeiro a se levantar na presença dele vai trazer um confronto aos outros, porque não é fácil, né? Vamos mudar. É difícil seguir Jesus. Fácil é viver nas facilidades do mundo, né? A pessoa passa a noite inteira no carnaval, pula a madrugada inteira até 5 horas da manhã e 6 horas da manhã está no serviço, mas virar uma vigília de oração de madrugada não consegue porque dorme. Entende? Então, quando Jesus traz essa colocação, ele quer dizer que o primeiro a se levantar vai levantar uma guerra, por quê? Porque quando uma lamparina acende dentro de casa, quando uma guerreira se levanta dentro de casa como altar principal posicionado em Cristo, as críticas começam, mas você não tem que responder da mesma forma. Entenda que quando a paz nasce dentro de você, transforma a sua vida. A sua mente é transformada, os seus olhos, seu coração, seu comportamento, seus costumes, tudo. Sua voz muda, seu tom de voz muda, tudo muda. Antes você falava alto para dar um ar de superioridade, e aí você começa a entender que a voz baixa exala paz, e a voz baixa faz as pessoas a prestar mais atenção no que você está falando. Muitas vezes as pessoas que falam alto não são ouvidas, você já percebeu? Quem fala muito alto, as pessoas ao redor não dão muita atenção, porque a voz alta, ela transmite sensação de discussão.
E é quando a nossa mente bloqueia aquilo que o outro está falando e nós não queremos ouvir. Presta atenção para você ver. Quando alguém começa a falar muito alto, parece que a tua mente faz assim, ai, tá falando muito alto. É um bloqueio. E aí a pessoa fala, dali um segundo, você já não tá mais ouvindo, você não consegue ouvir o que ela tá falando. Então, até isso nós mudamos. Nós começamos a falar mais baixo. Porque quando a gente fala baixo, se a pessoa está interessada em ouvir o que você está falando, ela vai prestar atenção. E se você falar alto demais, ela se incomoda porque não é só ela que está ouvindo, os outros que estão mais distantes estão ouvindo também, de tão alto que está falando. Então, olha o que o amor de Jesus faz na nossa vida. Ele muda tudo em nós. Os nossos costumes, o nosso posicionamento, a nossa maneira de falar. Nós vamos... A pessoa, ela começa a parar de revidar. Veio uma afronta, ela não tem mais, ela entende que não precisa mais devolver na mesma moeda, ela se cala, depois ela procura a pessoa ali no secreto e conversa, olha, você me corrigiu, estou dando um exemplo, você me corrigiu, sim, você me corrigiu, eu estava errada, mas você não precisava falar naquele tom, tá? A gente pode se entender de uma forma bem natural, eu entendo que eu errei, peço desculpa, entende que você vira, a pessoa fica constrangida com o seu comportamento. Agora, imagina se você vai no mesmo tom, no mesmo afronta, aí vira aquela contenda insuportável, entende? Então, entenda que hoje, eu e vocês, estamos aqui porque para deixar o Espírito Santo nos moldar, nos transformar para uma nova vida. É por isso que nós estamos aqui. Para um novo posicionamento, para um novo caráter diante de Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Entende? Esse é o desejo do nosso coração. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, é isso que nós desejamos. Que o Senhor nos pegue e nos molde. Nós fomos feitas do barro, não fomos? Então, nós precisamos permitir que o Senhor molde de novo, se for preciso. Se for preciso fazer com que a gente chore, para que a gente se livre de todas as amarras, de todas as amarguras que nos impede de crescer diante de Deus. Amém? O que eu posso dizer e afirmar para você é que a mulher que você é hoje, posicionada, mesmo se tem alguém aqui hoje pela primeira vez, depois de tudo que o Senhor Jesus falou, o seu modo de ver é diferente. O seu posicionamento é diferente. Você vai olhar para as pessoas que atacam e vai ter compaixão por elas, porque você vai entender que essa pessoa, ela é ferida. Ela tem feridas. Ela é machucada, talvez pelo passado. E nós precisamos ter misericórdia e tratá-las com amor e não com ignorância. Amém? Vamos orar? Obrigada, Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, mas nós vamos orar agora, tá bom? Uma oração que eu peço para que vocês, assim, de verdade, que vocês abram coração, quem quiser ficar de joelho fica, quem quiser ficar em pé, sentada, do jeito que quiser, fica à vontade, mas que você sinta no profundo da tua alma, que você abra o teu coração, que você receba em nome de Jesus o que nós vamos declarar, o que nós vamos orar, o que eu vou interceder diante de Deus pela vida de cada uma de vocês aqui, na presença do Espírito Santo, que já se faz presente de forma poderosa. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Eu desejo que vocês sintam essa presença agora, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Fiquem à vontade. Que vocês possam ficar à vontade, feche as câmeras, eu vou fechar a minha também para oração, para que todas nós possamos buscar em Cristo aquilo que nós desejamos, tá bom? Em nome de Jesus, eu vou interceder pela vida de cada uma de vocês e pela minha vida também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na tua presença, Senhor, e venho interceder por cada filha do Senhor aqui nessa noite, Pai, e também pela minha vida. Pai, colocamos aqui agora também a vida de cada filha do Senhor
ou filho, que cada uma de nós trouxermos ao Senhor agora, Pai, em pensamento, em nome de Jesus. Declaro que estamos aqui, Pai, com o nosso coração quebrantado, com a nossa alma exposta, com a nossa mente cansada, Pai. Mas nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Nada nós temos, Senhor, e nada nós podemos fazer se o Senhor não estiver junto de nós. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, forma em nós o caráter do Teu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Não apenas a imagem, Pai, a imagem exterior, mas a essência do Teu Filho em nós. Que saibamos falar com Ele e que nós saibamos também falar como Ele falava. Que os nossos olhos vejam como Ele via. Que nós possamos andar como Jesus andava. Tira de nós, Pai, agora, em nome de Jesus, toda arrogância, toda vaidade, toda dureza, toda resistência à tua voz, Pai, toda dureza de coração, Senhor, tira de nós agora, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo vá fundo em nós, quebrando as fortalezas do nosso ego agora, em nome de Jesus, derrubando os altares da nossa própria vontade, Pai, estabelecendo o trono do Cordeiro no centro do nosso ser agora, meu Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor Jesus. Transforma-nos, resgata cada uma de nós, nos coloca em posicionamento na frente do Senhor. Pai, nos revista de humildade como Cristo foi humilde. Ensina-nos a obedecer mesmo quando dói, Senhor. Dai-nos um coração manso e humilde como o do Senhor Jesus, que não responde com ira, mas com graça. Ensina-nos a amar como Ele nos amou, até aqueles que nos traíram, até aqueles que zombaram de nós, aqueles que nos feriram, os que nos abandonaram, Pai. Ensina-nos a amar a todos, como Jesus nos amou e nos ama até hoje. Que os frutos do Teu Espírito Santo floresçam em nós. Deixa, Pai, que os frutos do Teu Espírito Santo floresçam em nós. Desejamos mais amor, mais alegria, mais paz, Senhor, mais longanimidade, Senhor, benignidade, Senhor, mais bondade. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós desejamos que a nossa fé seja aumentada na Tua presença, em nome de Jesus. Desejamos mansidão no nosso coração, Pai, e principalmente domínio próprio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu venho interceder pela vida de cada uma das suas filhas que está aqui agora, Pai, e também pela minha vida. Senhor, eu clamo agora a Ti, dai-nos a paz na nossa mente. A nossa mente tem sido um campo de batalha, um lugar de inquietação, de dúvidas, vozes estranhas, pensamentos estranhos, repetitivos, Senhor. Mas hoje eu declaro, em nome de Jesus, Tu és o Deus da nossa mente, Senhor. Tu és o Deus da minha mente e o Deus da mente de cada filha do Senhor que está aqui agora fazendo essa oração junto comigo. Toma cativo todo o pensamento que se levanta contra o Teu senhorio, Pai, em nome de Jesus. Remove os pensamentos que nos aprisionam no medo, na ansiedade, na confusão. Liberta a nossa mente de todo laço invisível, Pai, de toda seta inflamada do inimigo. Lava o nosso entendimento com a Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Que não sejamos mais dominadas pelos nossos pensamentos, mas que a nossa mente seja o Teu lugar de descanso, Pai, de direção. Ó Senhor, ó Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Quanto ao nosso coração, Senhor, tantas feridas, inseguranças, Senhor, medos profundos que nós carregamos, Pai, e muitas vezes nós escondemos. Eu entrego tudo isso ao Senhor agora, em nome de Jesus. Eu coloco diante do Teu trono de graça agora, Pai, todas as feridas, todas as inseguranças, todos os medos profundos que cada uma de nós carregamos no nosso coração. Toca agora, Pai, com a Tua mão curadora, com o Teu bálsamo de Gileade, o coração de cada uma de nós. Remove a ansiedade que nos paralisa,
a dor que adormece a nossa fé, Pai. Eu peço a paz que excede todo entendimento, aquela que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que o nosso coração não se turbe nem se atemorize, Pai, assim como diz a tua palavra em João. Pois confiamos em ti, Pai. Planta em nós um coração firme, Senhor, constante, apaixonado por ti. Tira todo o amor pelas coisas vãs, Pai. Todo o amor que a gente sente por coisas vãs, sem valor verdadeiro. Tira de nós, Senhor. Tira todo apego a coisas materiais sem valor, todo apego às dores do nosso passado. Tira de nós, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a confiar no teu tempo, Pai, na tua vontade, no teu processo, Senhor. Nós estamos aqui rendidas diante de ti. Rendidas, Pai, diante do teu altar, da tua santa e gloriosa presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos mais viver conforme a nossa carne. Nós não queremos mais ser guiadas por impulsos, nem pelas nossas feridas ou por orgulho. Aleluia. Ó Jesus, eu me rendo. Nos rendemos diante do Senhor agora. Repete comigo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Declaro que sem o Senhor eu não sou nada. Eu preciso do Senhor para todas as coisas, Pai. Eu me rendo diante do Senhor agora, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu me rendo, Senhor. Eu rendo as minhas emoções ao Senhor, a minha razão, os meus desejos, Pai, até mesmo os meus silêncios. Se preciso for, meu Pai, me refaz do zero, em nome de Jesus. Molda-me no fogo da tua presença. Esvazia-me do que sou, até que só reste em mim aquilo que vem de ti, Senhor. Ó Deus, seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que toda a mente que está cativa, sai do cativeiro agora, em nome de Jesus, e declaro que essa mente é cativa do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que todo coração, Senhor, que está preso em cativeiro de emoções, de dores do passado, sai agora desse cativeiro em nome de Jesus e declaro que esse coração será templo do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que o caráter de Cristo será refletido no coração de cada uma das suas filhas que estão aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a vida de cada uma de nós, Senhor, seja resposta à oração do Senhor Jesus, quando disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Que o nosso posicionamento seja sempre esse, Senhor. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Fala assim comigo agora, ó. Eu oro, não em meu nome, nem por mérito algum, mas pelo sangue de Jesus, por quem eu fui justificada, purificada, transformada, e estou sendo aperfeiçoada dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, como nós te amamos, Jesus. Declaramos que precisamos do Senhor para tudo, Jesus. Tira as nossas aflições, livra-nos, Senhor. Ensina-nos a passar pelas nossas aflições, sentindo a paz que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Vem, Jesus, invade o nosso coração. Somos totalmente direcionadas pelo Senhor. É isso que nós declaramos nessa noite, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo muito, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe de forma poderosa a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que
o seu Espírito Santo trate durante toda essa noite de forma poderosa, de forma estrondosa, sobrenatural, que trate todas as emoções, que trate, Senhor, que toda a cura que precisa acontecer, Pai, seja cura emocional, espiritual, Senhor, cura física, que os seus anjos, Pai, ministradores de cura, se posicionem na casa dessas filhas do Senhor agora, em nome de Jesus, e que passem a noite toda, Pai, em vigília sobre a vida delas. É isso que eu te peço, Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa fazer uma transformação poderosa na vida de cada uma delas, Pai. Através do amor, da humildade, da generosidade, da compaixão, Senhor, da justiça de Cristo. Ah, meu Deus, o poder é teu, Pai. O Senhor é o maior interessado, Pai, na transformação da vida das suas filhas. O Senhor é o maior interessado, Pai, que cada uma delas receba a salvação, Senhor, e que elas levem a salvação à vida de outras pessoas. Pai, ensina as suas filhas, assim como o Senhor me ensinou, a viver e ser guiada pela palavra e não pelas emoções, Pai. Ensina suas filhas, Pai, nessa noite, a partir de hoje, viverem, serem guiadas pela palavra do Senhor e não pelo que elas sentem, e não pelo que elas acham, e nem pelas emoções sentidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço, é isso que eu oro pela vida de cada uma delas e venho interceder em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério, a minha vida, a vida de cada uma que está aqui. Eu declaro que o nome do Senhor está sendo exaltado aqui agora, que toda a glória do Senhor sempre será. A glória jamais será nossa, Pai. A glória é do Senhor. Nós somos somente instrumentos do Senhor para que vidas alcancem o amor de Jesus e recebam a salvação através do arrependimento dos pecados. Obrigada, Pai. Obrigada por esse momento de glória. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Vamos fazer a ceia? Pegue sua ceia para a gente ceiar na presença do Senhor. Deixa eu ver. Em 1 Coríntios diz: Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor agora esses elementos, Pai, e declaro que não é mais um suco de uva e nem um pedacinho de pão, mas sim o sangue de Jesus e o corpo de Cristo. Declaro, Pai, que ao ceiarmos, todo o nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. O nosso caráter será transformado em nome de Jesus. Nós carregaremos toda a justiça de Cristo, o amor de Jesus. O nosso caráter terá a paz de Jesus, a generosidade, a compaixão. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor permite que nós possamos estar na presença agora gloriosa do Senhor e dizendo: Jesus, nós te amamos. Nós amamos o Senhor Jesus. Nós nunca nos esquecemos do que o Senhor fez por nós e nunca vamos nos esquecer.
do amor do Senhor por nós. Obrigada, Jesus. Declaramos a nossa total dependência do Senhor. E toda honra e toda glória sempre será do Senhor, todos os dias da nossa vida. Assim nós declaramos. Restaura, Jesus. Restaura o nosso coração. Queremos ser a imagem e semelhança completa do Senhor. Que ao caminharmos não seja nós a caminhar, mas o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Pode ceiar. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Transforma o nosso DNA, Jesus. Transforma o nosso caráter, Jesus. Aleluia. Ora no nayabás, secaxeremandabás. Pode tomar do cálice. Aleluia. Ranayabás, choricantarabás. Ranayabás, Espírito Santo. Visita de forma poderosa cada uma das filhas do nosso Pai agora, Ranayabás, que todas sintam a presença poderosa do amor do Senhor. Aradabás, transforma. Arabás, Shekantaranás, restaura cada uma de nós na sua presença, porque nós estamos aqui, porque nós queremos ser transformadas, nós buscamos uma vida nova, um posicionamento novo, um caráter novo, Rananayabás, Xeranabás, declaramos em nome de Jesus que nunca mais nós seremos enganadas, diante da verdade da tua palavra, Pai, porque Jesus deu a vida dele naquela cruz por amor a nós, e o que nós temos que fazer é buscar a verdade na tua palavra, Pai, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, obrigada, Espírito Santo. Oh, aleluia. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Deus. Deus abençoe vocês. Para quem pode, continua na presença, que está poderosa, a presença do Espírito Santo. Quem pode, continuar um pouquinho, mesmo que for em silêncio, porque às vezes nós precisamos fazer silêncio para ouvir o que o Espírito Santo quer falar, sabe? Precisa de só fazer um pouquinho de silêncio. Deixa o Espírito Santo falar. Amém? Ouça a voz do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Na oração da madrugada, eu vou estar colocando a vida de cada uma de vocês. Amém? Que o Senhor visite a família de vocês, os filhos de vocês, os netos, para quem tem, os genros, toda a família da geração de vocês, a família que constitui os descendentes de vocês. Que o Espírito Santo visite cada um agora, levando a paz, a mansidão, levando o entendimento, que toda contenda sai da vida dos descendentes de vocês agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda mentira caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda verdade diante dos descendentes de vocês seja revelada agora por Cristo Jesus. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Tá bom? Até amanhã para quem pode, de manhã. Ou até semana que vem para quem só vem de terça. Deus abençoe e ama a vida de vocês. Tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.